Patriota, o que eu tenho nas mãos hoje não é apenas uma notícia. É a prova material de que o castelo de cartas, construído com mentiras, censura e perseguição, começou a ruir. Se você estava esperando um sinal, o sinal chegou. E ele não veio da mídia tradicional brasileira, que continua calada, cúmplice e acovardada. O sinal veio de fora. Veio da maior potência econômica do mundo. Explodiu em Brasília. Uma carta oficial timbrada, vinda diretamente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, caiu como uma bomba atômica no colo do ministro Alexandre de Moraes. E dessa vez, não tem inquérito das fake news que consiga apagar a tinta desse papel. Mas se você acha que a pressão internacional é a única novidade, você está enganado. Enquanto os olhos do mundo se voltam para os abusos do judiciário brasileiro, aqui dentro, uma peça fundamental no tabuleiro que muitos julgavam estar dormindo, resolveu acordar. O ministro André Mendonça levantou-se da cadeira e desferiu um golpe fatal nos planos daqueles que queriam enterrar a anistia. E tem mais. Tenho informações de bastidores trazidas pelo senador Magno Malta sobre o que realmente está acontecendo com Jair Bolsonaro. O capitão passou o comando, o cajado foi entregue, e o nome que carrega essa missão agora tem a responsabilidade de não deixar a chama apagar. Fique comigo. O que eu vou te contar nos próximos minutos vai te dar a munição necessária para enfrentar qualquer esquerdista, qualquer isentão e qualquer traidor que cruzar o seu caminho. A verdade é libertadora, mas ela também é uma arma de guerra. Já verifica agora, você está inscrito no canal? O YouTube não quer que você veja isso. A sua inscrição é o seu escudo contra a censura. Clica no botão, ativa o sino e prepara o coração. Vamos para o front. Vamos começar pelo fato que está tirando o sono de muita gente poderosa em Brasília. A narrativa de que as instituições funcionam e de que vivemos uma democracia plena acabou de ser desmoralizada internacionalmente. Durante meses, tentaram nos vender a ideia de que as críticas ao Supremo Tribunal Federal eram ataques antidemocráticos. Mas agora, quem diz o contrário é o governo dos Estados Unidos da América. O Departamento do Tesouro americano, em uma carta oficial assinada por Jonathan Blum, vice-secretário assistente, confirmou a manutenção das sanções e, o mais grave, reconheceu que a atuação de Alexandre de Moraes no Brasil viola frontalmente direitos humanos fundamentais. Preste atenção na gravidade disso. Não estamos falando de uma opinião de um youtuber ou de um político de oposição. Estamos falando de um documento de Estado que afirma, com todas as letras, que houve autorização para detenções arbitrárias, censura de cidadãos, inclusive em solo americano, e supressão da liberdade de expressão com mão de ferro. Isso é uma confissão pública, vinda de um governo estrangeiro, daquilo que todo patriota já sabia, mas era proibido de dizer. O sistema jurídico brasileiro foi transformado em uma ferramenta de perseguição política. Quem trouxe isso à tona? O jornalista Paulo Figueiredo, um homem que está pagando um preço altíssimo com contas bloqueadas, passaporte cancelado, perseguido financeiramente, mas que não dobrou os joelhos para a ditadura da toga. E aqui eu preciso fazer uma pausa para te perguntar, olhando no seu olho. Onde estavam os grandes defensores da liberdade quando Paulo Figueiredo precisou? Onde estava a elite econômica, o agro que lucrou bilhões, os banqueiros da Faria Lima? Eles viraram as costas, deixaram o jornalista lutar sozinho bancando a própria defesa, sem oferecer nenhum suporte jurídico básico. Essa é a triste realidade do Brasil. Enquanto o povo dá o sangue, a elite covarde negocia com o algoz nos bastidores. Mas a coragem de um homem só, armado com a verdade, foi capaz de furar o bloqueio. Agora, com essa carta revelada pelo deputado republicano Rich McCormick, ligado a Donald Trump, a máscara caiu definitivamente. O mundo sabe o que acontece aqui, e a vergonha agora é global. Enquanto a bomba explodia lá fora, aqui em Brasília, no silêncio dos gabinetes, o jogo virou de uma forma que ninguém esperava. André Mendonça, guarde esse nome. O ministro que foi ridicularizado pela esquerda, subestimado pelo sistema e cobrado pela direita, resolveu agir. E ele não agiu com discursos vazios, ele agiu com a caneta. Mendonça ressuscitou um inquérito que estava convenientemente esquecido há 2 anos nas gavetas do Supremo. E quem é o alvo dessa investigação explosiva? Ninguém menos que Paulinho da Força. Sim, patriota. O mesmo Paulinho da Força que o sistema escolheu para ser o relator do projeto da dosimetria. Aquele sujeito que estava posando de estadista, dizendo que iria pacificar o país, na verdade, é o homem que tentou enterrar o projeto de anistia para agradar o Centrão e o seu mestre, Alexandre de Moraes. Vamos entender a sujeira disso. O inquérito reaberto por Mendonça apura um esquema nojento de captação ilegal de clientes. Segundo as investigações, Paulinho e seus aliados estariam vendendo listas de trabalhadores demitidos, gente desesperada, pai de família sem emprego, para escritórios de advocacia lucrarem com ações trabalhistas.
Eles negociavam a dor e o desemprego do povo em troca de dinheiro e influência. É esse tipo de gente que estava escrevendo as regras sobre a liberdade dos nossos patriotas presos. Você lembra da ficha corrida desse cidadão? Paulinho foi condenado em 2020 pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão por desvio de verba do BNDES. E sabe quem foi o relator que, na época, votou pela absolvição dele? Alexandre de Moraes. Coincidência? Duvido. Paulinho recorreu, o caso foi ao plenário e milagrosamente ele foi absolvido, ficando livre para continuar operando suas manobras no Congresso. Ele se sentia intocável. Ele dizia aos quatro ventos que o Supremo referendaria tudo o que ele fizesse. Mas ele esqueceu de combinar com André Mendonça. Ao reabrir esse inquérito agora, Mendonça jogou areia na engrenagem. Ele mandou um recado claro. Vocês querem usar um condenado por corrupção para barrar a anistia? Então vamos expor as vísceras dele para o Brasil. O pânico nos bastidores foi imediato. O plano de passar a dosimetria, que nada mais é do que uma anistia fake, seletiva e controlada, subiu no telhado. André Mendonça jogou gasolina na fogueira e agora o sistema está queimando. Antes de eu te contar sobre a traição de Hugo Motta e o recado de Bolsonaro, eu preciso te fazer um convite rápido, mas essencial. Você está vendo o nível de informação que estamos trazendo aqui. Isso não passa na TV. Se você quer garantir que esse canal continue no ar, trazendo a verdade, doa a quem doer, considere se tornar membro. É o preço de um cafezinho, patriota. Mas é esse apoio que nos permite não depender de grandes patrocinadores que, na primeira pressão do sistema, pulam fora. Clica no botão Seja Membro. Ajude a financiar a guerra da informação. Posso contar com você. Obrigado. Agora vamos falar de traição, porque na política, o inimigo declarado a gente respeita, mas o traidor, esse merece o nosso desprezo. Hugo Motta, o candidato à presidência da Câmara que conseguiu enganar até o presidente Bolsonaro. Ele olhou nos olhos do capitão, deu sua palavra de homem de que a anistia seria pautada, de que era uma prioridade. Mas bastou chegar em Brasília, ter um jantarzinho, uma reunião a portas fechadas com Alexandre de Moraes, e a conversa mudou. Hugo Motta saiu do encontro dizendo que a anistia não é tema de interesse nacional. Você ouviu isso? Para esse sujeito, milhares de famílias destroçadas, avós presos, crianças longe dos pais, gente inocente sendo tratada como terrorista, não é interesse nacional. Isso é um cuspe na cara do povo brasileiro. Hugo Motta e seus aliados do Centrão são ventrílocos. Quem mexe a boca é eles, mas quem fala é o Alexandre de Moraes. Eles criaram essa tal de dosimetria para enganar você. Sabe o que é isso? É uma armadilha. Eles querem dizer que vão analisar caso a caso para perdoar quem eles quiserem e manter presos os líderes, os influenciadores, aqueles que incomodam. A anistia verdadeira zera o jogo. A anistia reconhece que houve exagero. A dosimetria é a admissão de culpa com desconto. Nós não aceitamos desconto na liberdade. Nós queremos justiça plena. Em meio a tanta traição e sujeira, ainda existe honra. O senador Magno Malta foi visitar Jair Bolsonaro. E o relato que ele trouxe é de partir o coração, mas também de encher a alma de esperança. Bolsonaro segue sendo caçado implacavelmente. Tentam tirar tudo dele, a liberdade, os direitos políticos, o dinheiro e agora, até a saúde. Ele está debilitado, ferido fisicamente e emocionalmente, impedido de ter o tratamento médico adequado. Qualquer outro homem já teria desistido. Teria feito um acordo, teria entregado os anéis para salvar os dedos. Mas Bolsonaro não. Ele prefere o sofrimento à traição dos seus ideais. Magno Malta revelou que houve um momento solene, quase sagrado. Bolsonaro passou o cajado. Ele entregou o bastão da luta para seu filho, Flávio Bolsonaro. Não se engane, isso não é herança de vaidade. É uma missão de guerra. Flávio recebeu a responsabilidade de manter vivos os valores de Deus, pátria e família, sem se curvar, sem negociar o inegociável. E a frase que Bolsonaro disse resume quem ele é. Se apenas um patriota do dia 8 voltar para casa por causa do meu esforço, já terá valido a pena. Isso é liderança. Isso é amor ao próximo. Enquanto eles roubam, mentem e prendem, Bolsonaro se sacrifica pelo seu povo. A história, meus amigos, jamais esquecerá disso. E sobre Flávio Bolsonaro, a mensagem é clara. O sistema tenta pintar que ele será um Bolsonaro paz e amor, um moderado. Mentira. Ele pode ter um tom diferente, mas os princípios são os mesmos. A direita não vai se tornar uma direita permitida pelo STF. A direita continuará sendo combativa, conservadora e leal ao Brasil. Mas atenção, o perigo para 2026 é real e imediato. O sistema sabe que não pode vencer o bolsonarismo nas urnas de forma limpa. Então qual é a estratégia? Dividir para conquistar.
Eles querem lançar 3, 4 candidatos de direita. Gente fabricada, oportunistas, tucanos disfarçados, para pulverizar os votos conservadores. O sonho deles é ver a direita brigando entre si para que Lula, ou qualquer outro fantoche da esquerda, vença no primeiro turno. Não caia nessa armadilha. A união da direita é o pesadelo do sistema. Eles dizem que estamos fragmentados, mas é mentira. Nós somos a maioria. Nós somos milhões. O que nos falta é organização e frieza para identificar quem são os verdadeiros aliados e quem são os cavalos de Troia. Valdemar da Costa Neto e o PL entregaram a cabeça de Bolsonaro lá atrás, quando apoiaram Pacheco no Senado. O resultado está aí. Um Congresso acovardado e omisso. Não podemos cometer o mesmo erro. E para fechar a conta da hipocrisia, veja isso. Até a velha mídia, a mesma que persegue a gente todo dia, não conseguiu esconder o cheiro de podre. O jornal O Globo noticiou um contrato de 9 milhões, envolvendo um escritório ligado à esposa de um ministro do STF. Você ouviu bem, 9 milhões de reais. Um contrato de 3 anos, sem licitação clara, sem questionamento, caindo no colo da família de quem deveria julgar com imparcialidade. Enquanto você, trabalhador, conta moeda para comprar carne. Enquanto patriotas perdem o emprego e a liberdade, a elite do judiciário vive como reis, blindados, milionários, sustentados pelo seu suor. Será que algum senador vai ter a coragem de pedir a abertura de uma CPI sobre isso? Será que Rodrigo Pacheco vai sair de cima dos pedidos de impeachment? Ou o rabo preso é maior que o dever cívico? A resposta nós já sabemos. O silêncio deles é a assinatura da culpa. Patriota, o cenário é de guerra, mas não é hora de recuar. A Carta dos Estados Unidos provou que eles não são intocáveis. A ação de André Mendonça provou que ainda existe resistência interna. O sacrifício de Bolsonaro provou que a nossa causa é nobre. Eles têm a caneta, têm a mídia e têm o dinheiro. Mas nós temos algo que eles nunca terão: a verdade e o povo na rua. A pergunta que eu deixo para você hoje não é para ser respondida com palavras, mas com atitude. Quem governa o Brasil hoje? É o Lula, que viaja o mundo falando asneira? É o Alexandre de Moraes, que censura e prende? Ou é o Centrão, que vende o país por emendas? Se você acredita que o Brasil pertence aos brasileiros, então a sua missão agora é clara. Não se cale. Compartilhe este vídeo no grupo da família, da igreja, do trabalho. Faça essa informação chegar onde a Globo não chega. A censura só funciona se nós ficarmos em silêncio. Deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários. O Brasil é nosso. Vamos mostrar a nossa força. Flávio assumiu o bastão. Mendonça foi para o ataque. E você? Vai ficar olhando ou vai vir para a trincheira conosco? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.